Gravando? Alô? Oi. Então, gente, a gente estava discutindo ainda presente contínuo, só para a gente rememorar. O presente contínuo, ele serve para falar de ações em progresso no momento da fala, e a estrutura dele é sempre sujeito, mais verbo, to be, mais, eu de tanto falar Toby já escrevi Toby, tudo junto, mas to be, não, falta uma coisinha ainda, mais... Não, sujeito, verbo, o verbo complementar? Isso, o verbo to be, ele é um verbo que funciona principal e mais o complemento, tá? Regras de negação são as mesmas do presente simples. Acrescenta-se not após um verbo. Como eu tenho o to be, que é um verbo auxiliar, e um principal, lembrem que eu falei que os principais não gostam de trabalhar, então esse not se cola no to be, né? Para interrogar, a mesma coisa. Como o principal não gosta de trabalhar, vai haver sim uma inversão sujeito-verbo, mas essa inversão se dá entre to be e sujeito, tá? Bom, a gente tem aqui alguns modelos, né? Eu acho que dá para enxergar, não dá? Essa semana eu espero, esse data show tá todo estrelado, mas essa semana eu espero trazê-lo já melhorzinho. Tá estrelado, tá parecendo o céu cheio de estrela. É problema dele. É Dead Pixel, é Dead Pixel. Aí eu vou ter que trocar o LCD. A minha provedora de internet mexe com manutenção também, eu fiquei de levar lá hoje. Então, talvez a gente fique algumas aulas sem o data show, tenha que recorrer à lousa, mas aí eu gravo os vídeos do mesmo jeito, tá? Bom, vamos lá. O exercício, que não dá para ver muito bem o número, mas ele pede aqui, look at the picture, write sentences about Jane. Use she's, ou seja, use o sujeito, she, mais o verbo to be, que está contraído aqui, she's, né? E ing, presume-se, né, depois do próximo verbo, or she isn't, ing. Na verdade, assim, livro didático, putz, posso falar? É uma bosta, né? Porque ele poderia dizer, use o presente contínuo. X e ing já estava presumido. Mas como ele trabalha ainda num nível de conhecimento que não é o de vocês, que é bem melhor do que o nível de conhecimento, sei lá, de um pré-adolescente que não está preparado para atribuir nomenclaturas gramaticais, ele vai trabalhar com isso. X, ing, né? She, isn't, ing. No fundo, afirmativo e negativo do presente contínuo, né? Então vamos lá, você tem o verbo aqui em sua forma bruta, né? E já com seu complemento, o verbo have, dinner, né? Que seria jantar. Jane, seria o caso aqui, não parece estar jantando, então você vai redigir isso no negativo. Jane isn't having dinner. Olha como os enunciados são confusos. Ele manda usar X, né? E depois aqui ele não usa she, ele usa o nome no lugar do pronome. Por isso que eu digo, era mais fácil falar para usar presente contínuo, deixava isso livre. Cada um escolhia usar nome ou pronome. Vamos adotar o pronome para facilitar nosso trabalho. Watch television. Sim ou não, gente? Olha para a figura, olha para Jane. Watch television. Yes or no? Yes. Então vocês vão redigir she's watching television. Se você reparar bem, sujeito she, verbo to be representado no apóstrofo S, watching, que é o verbo principal watch, acrescido de ing e seu complemento television, né? O apóstrofo S, só para lembrar vocês, o apóstrofo S é a representação, a contração do verbo to be, né? Mais pra frente eu vou ensinar vocês o apóstrofo D, né? O apóstrofo D.
Vocês nunca ouviram falar do apóstrofo D? Apóstrofo D é a contração do had. Então, she had, she'd, I had, I'd. O apóstrofo D é usado como auxiliar do futuro do pretérito, como a gente conhece no português. Por que vocês estão rindo com essa cara pra mim? O que vocês estão entendendo? A minha cara é a mesma de sempre. A mesma cara de sacana de sempre. Gente, vocês não sabem os problemas que eu tô arranjando porque minha mulher assiste esses vídeos para se preparar para o mestrado. Ela fala, mas na sua sala de aula você é todo saliente, você conta piadas, os alunos riem, aqui em casa é só o rabujo, né? É um rabugento. Em algum lugar o palhaço tem que tirar a pintura e tem que ser verdadeiro, né? Vocês sabem que o palhaço pinta a cara para esconder a tristeza, né? Então, vamos lá. Sit on the floor. Bom, a essa altura vocês já sabem que floor é o chão. Sit é isso que eu estou fazendo agora, né? Sit on the floor. É verdadeiro ou falso? Então, como é que nós vamos redigir isso? She's sitting on the floor. Tá certo assim? Tá faltando alguma coisa? Tem sanduíche de vogal no verbo sit? E o que eu tenho que fazer quando eu acrescento ing nesses casos? Consoante, vogal, consoante. Aí eu preciso acrescentar ing. Eu tenho que fazer um negocinho, eu tenho que dobrar a última consoante. Muito bem. She's sitting on the floor. Dá para enxergar, não dá, gente? Tranquilo? Beleza. Seria melhor se fosse Word, né? Que daria para processar isso aqui tranquilamente em letras grandes, mas não é possível a conversão. Read a book. Sim ou não? Dá uma olhadinha aqui para a figura. Não, então, fácil, né? A gente vai construir uma negativa, que seria she isn't reading a book. Tem outra possibilidade de contração aqui, não tem? Dá um picolé de coalhada para quem acertar. She's not. Lembra que eu falei? Você pode contrair o pronome com o to be, ou você pode contrair o to be com a negação. Você não pode contrair os três juntos. A única exceção é o I'm not. Não existe I am not. Isso é não gramatical, é inexistente na estrutura. Mas she's not é perfeitamente aceitável. Lembre que a única exceção é a primeira pessoa, né? Então, she's not reading a book. Play the piano. A esse momento é apenas informação extra, mas eu devo dizer a vocês, instrumento musical sempre leva o artigo definido. E qual é o artigo definido? The. Por isso que ele é o artigo definido, né? The piano, né? The guitar, the trumpet, ok? Sempre que eu vou referir a alguém que toca instrumento musical, he plays the drums, bateria. He plays the trumpet. Tá, vai depender do contexto. Ah, professor, quando é que é violão ou guitarra? Ou pelo desenho, ou pelo contexto. Então, se você quiser marcar, violão é acoustic guitar. A outra conseguinte é play piano. É o caso? Não. Ando lá. Mas there is a piano, but she me ajuda.
Me ajuda aí. Isn't ou she's not, tanto faz. Play. Sujeito. Verbo to be. Verbo principal com ing. Playing. Ops. Tá vendo? Professor, eu tenho um sanduíche legal, professor. Não devo dobrar o Y? Não, porque o Y não é considerado uma consoante, como as outras. É uma C legal. Então, o Y lá sem mexer. X no piano. Depois eu mando meu PDF comentado para vocês, tá? Laugh. Laugh. Rosane Collor vivia laughing, né? Ela dá risada, né? Talvez das nossas poupanças roubadas. Laugh é rir. É o caso. Vocês vão fazer um esforço no data show. Não sei como está no papelzinho de vocês. Dá pra... Tá. Como diria meu avô, ela está rinchando, né? O avô era um sujeito muito encabulado, né? Por ser analfabeto, por ser um homem bem simples e pobre. Sempre que alguém ria, ele achava que era dele. E aí um dia, né, as esposas dos meus tios e a minha mãe estavam reunidas, conversando, falando bobagem e deram risada. Chega meu avô, já complexado, de que vocês estão rinchando? Eu tô cagado? Então, agora há pouco eu encontrei uma aluna da pedagogia lá do interior que me indo na sala e eu sou essa, ela veio. Vamos. X. O verbo é pronunciar. Left. E adaptações. Sem. Tudo certo aqui. Ela, tradução Antônio Fernandiana, ela está rinchando. Wear a hat. Isso. Boa. She's ou she's not? She's. Is. Qual é o verbo principal? Que precisa o que agora? Wearing, né? She's wearing. Curiosidade. Em inglês, aquilo que você coloca sobre seu corpo como vestimenta ou adorno é wear. Por favor, não confundam com o verbo use, de usar, tá? Porque a gente usa chapéu, a gente usa sapato. Em inglês, não. O verbo é usado para vestir algo, mesmo óculos. Tudo aquilo que você põe sobre o corpo é wear. Significa wear. Significa pôr no corpo, como vestimenta ou adorno ou acessório. Né? Sempre. Wear. Wear a blouse, wear a shirt, wear sandals. Tá? É o nosso usar, só que nós temos dois usar. Usar de interagir com, de efetivamente manipular alguma coisa, fazer uso. Vestir. O wear é usar, vestir. Né? Que se você traduzir como vestir, você vai ter um problema, por exemplo, de aceitar vestir óculos. Ninguém veste óculos. Então você não vai traduzir como vestir, você vai traduzir mesmo como usar. Mas tem dois usar. Tem o usar manipular e tem o usar botar no corpo. I am wearing glasses.
né? Às vezes, o português facilita e às vezes a tradução complica tanto o nosso universo que é melhor a gente aceitar. Não, tem dois para isso. Um é para manipular e outro é para botar no rosto, no corpo, no pé, né? Sandália, tênis, qualquer tipo de calçado, roupas, óculos, pulseiras, relógio, tudo é wear, tá? Wearing necklace, por exemplo. Necklace é colar, né? Corrente, na verdade. Write a letter. Parece ser o caso? Bom, write, vocês já aprenderam, né? Escrever. Parece que sim ou parece que não? Então nós temos que fazer uma oração negativa. Writing. Errei. Perguntar por que o T de writing não dobrou. Tenho um R no final que foi substituído por, tá? R-I-T, o E cai no lugar esse, tá? Finalmente, what's happening now? Write two sentences. De novo, tá? Nesse momento, né, em que fazemos exercício, ou não, vocês fizeram seus exercícios, vocês vão escrever sentenças que de fato possam condizer. Por exemplo, I'm not. Provável que não, né? Porque se você tivesse washing your hair, sua folha de papel do exercício já tinha derretido na água. Wash my hair. Wash é lavar, né? Lavar o cabelo. It is. Com it is know. Knowing. Então, aqui no nosso caso, is not. A chair. Verdade ou falso? Ser a chair. Então, a gente vai construir do jeito. Verbo be. I. Você. Sanduíche de vogal. 2. Já expliquei para você a diferença entre chair e desk, né? Beleza. É só sentar, desk com apoio. A é desk, a minha é chair, mas eu tenho. Vamos lá. Próximo. I eat. Aí vai depender. A maioria está. Então você. I'm not. Tanto. Eat. I'm not eating. Tentar. I'm not eating. Rain. É o caso? Olha lá fora. Claro que? Não. Então, construir isso. Is. Contrações, tá? Mas vocês poderiam contrair it's not raining ou it is not raining. Oi? Não entendi. Não, ING. Ok.
por aí vai, tá, gente? I learn English. É o que mesmo? É exatamente isso que eu espero que vocês estejam fazendo. Aprendendo. Então, como seria? Adaptações, né? E com letra maiúscula. Nacionalidade, nomes de línguas, sempre letra maiúscula. Bom, gente, por aí é meio exemplo, listen to music. Listen está envolvido com escutar de novela de você, né? E aí, como é que faz? Um gancho aqui, só um momento. Obviamente, se você fez seu exercício enquanto ouvia um paredão, ficava do outro lado da sua casa, né? Involuntariamente, você responderia I'm listening to music. Bom, a palavra music aí seria um pouco questionável, mas enfim. Né? Importante. O verbo listen, traduzido para o nosso português, vai dar ouvir. Bom, quem ouve, ouve alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Em inglês, people who listen, listen to something. Em inglês, quando você usa o verbo listen, listen, I listen to you, eu te escuto. I listen to you. Verbo que pede preposição, portanto ele é um verbo transitivo, sim, mas indireto. Então nunca a preposição to pedir. Claro, faz a vida dando preposição já pronta pra gente. Mas não custa dar uma explicadinha e deixar que aqueles verbos que em nossa língua são transitivos diretos, nem sempre vão ser transitivos diretos na língua de chegada, né? na língua 2. Tá? The sun shine. Aqui em São Luís, isso quase sempre é uma verdade, né? The sun, olha para o sol. The sun. The sun, que é the sun? Pelo que eu poderia substituir em termos de pronome? Portanto, é um... Sim, mas eu vou substituí-lo por qual pronome? It, né? It. Verbo to be para it is. O I, o que eu faço? Terminou em E? Eu tiro o E, boto em G. Aí lembra daquele hair, né? Let the sun shine. Let the sun. Também é novo, né? Bom, tá maluco? I wear shoes. Olha o wear de novo aí, ó. Falando nisso, vocês sabem vocês conhecem já ouviram falar de somewhere? Somewhere, vocês sabem o que é somewhere, né? Em inglês vocês têm someone, something, somewhere, vocês sabem, né? Somewhere é o irmão de Manuel. Tem Manuel e o somewhere, né? Não, brincadeira, gente. Somewhere é em algum lugar, né? Mas é porque where, eu falei, vou contar a piadinha do where pra ele. Igual eu contei a do leite da outra vez. Vamos lá. Where seria o nosso verbo vestir. Só que ele está associado aqui a shoes. Shoes, que é sapatos. I wear shoes. Bom, olha aí para sua lancha, né? E vê, no meu caso, I'm ou I'm not? I'm not. Wearing shoes. Aí você vai falar assim, professor, tem alguma diferença de mulher, de homem, feminino, masculino? Não, é tudo shoes, tá?
E tem alguma diferença sapato e tênis? Tem. Tá? Tênis, você vai escrever ou... No caso, você não vai escrever porque o exercício não dá essa liberdade, mas o conceito de tênis seria sempre no plural, obviamente, que você seja o saci, né? Ou você vai usar a palavra shoes, cedida pela palavra tênis. Tênis, shoes. Só porque antigamente só existiam shoes, os formais. Alguém resolveu que ia jogar tênis e que precisava de algo mais confortável, então virou os sapatos para a prática de tênis. Né? E nossa importação da palavra. Oi? Sneakers é tênis. É tênis. É parecido e não é, porque o sneaker é a vogal longa I, né? E o snake, cobra, A, né? A grafia também, aqui no caso, você tem, né? I. Quando você tem esse vocal do E com A, I. Ouvindo, eu tenho uma tendência a confundir, sim. Tá? Bom, vamos lá, gente. I'm not wearing shoes. Por exemplo, aquele menino ali, he is not wearing shoes. He is wearing N's. N's shoes, como diria o fanhoso. Entendo N, né? N's. No fanhoso, com tênis gigante no pé? Já. Eu nunca contei aqui, foi a do macaco. Depois eu conto a do macaco. Do macaco que imitava o que os outros faziam. Não? Então, eu guardo essa para o fim da aula. Então, I read the newspaper. Então, tem que saber que to be para am, verbo read. Avalia se precisa de adaptação. Não é sanduíche de vogal. Da graça com newspaper. Se não, vai só o not. Not reading a newspaper, Folha de... Deveria ser, né? Folha de São Paulo, Estado do Maranhão, jornal pequeno. Aí, já entrei. Quando fala jornal, já é jornal pequeno, já era, né? Folha de São Paulo deveria ser um jornal. Não é, mas deveria. Bom, aliás, a Macharada agora, com a morte do Tivita, a Macharada está toda preocupada, né? Vai ter uma reestruturação do Roberto Tivita. A Macharada está toda preocupada, vai ter reestruturação da Editora Abril. E a Playboy, ó, dançou. Playboy fora de circulação. Mas não se preocupem, a Editora Abril vai continuar no ramo de sacanagem, publicando a revista Veja. É uma revista de sacanagem igualzinha. Certo, gente? Bom, essa teoria que está aqui na outra folha, na verdade a gente já abordou, tá? Que eu abordei integrado. Ele vai trabalhar com o Are You Doing? Né? E, viu, pessoal? Estender isso aqui com exercícios. Ou seja, Are You Doing nada mais do que a forma interrogativa do que a gente acabou de fazer. Então vamos ver alguns exercícios a esse respeito. Por enquanto, ele não está trabalhando com os pronomes interrogativos. Quando eu pergunto a você, qual é a diferença de eu perguntar a você, Are you studying? E Where are you studying? Vamos para o processador. You. You.
studying? Existe alguma diferença de sentido nessas duas perguntas? Isso. Olha só, gente. Perdão, gente. É os dedos que são maiores que as teclas. Vamos lá. Where are you studying English? Isso. Se você... O elemento novo que entrou aqui é o where. A inversão sujeito e verbo continua acontecendo? Are you continua, tá? Porque ainda é estrutura interrogativa. Mas houve o acréscimo do where, que eu vou chamar ele de pronome interrogativo, tá? Ele tem alguns irmãos, tá? Né? Tem alguns irmãos chamados what, when, which, why, e tem um irmão adotado chamado how. Por que isso? Por que eu estou fazendo essa brincadeira dos irmãos? Chamar essas questões que usam desses pronomes interrogativos, portanto, que servem para fazer pergunta, e que às vezes vão funcionar também como pronomes relativos, né? Mas depois, melhor não complicar agora, depois eu falo dos relativos, tá? Vamos chamá-los por enquanto só de interrogativos. Eles servem então para interrogar. A gente vai fazer uso deles colado já a uma estrutura interrogativa para alterar suavemente o valor da pergunta original. Uma coisa é perguntar, are you studying English? Quais das duas respostas que eu posso ter? Yes, I am. I am. Não precisa repetir, mas se você quiser ser extremamente formal, você pode dizer yes, I am studying English. Ou você pode responder no, I'm not studying English. Conhece essa língua? English. In English. Speak in English. Né? I'm not studying English. Vamos ver qual a diferença das respostas possíveis. Pergunta: where are you studying English? Aqui você vai responder I'm. Cadê o yes, professor? Sumiu? Sumiu, não precisa. Ele está presumindo que você está estudando inglês. Você não precisa dizer que sim ou que não. Ele já sabe. Essa é a primeira diferença. E você vai dizer para ele, where are you studying English? I'm studying English at UFMA. I'm studying English at Cultura Inglesa. I study English at Fisk. Percebe? O foco é se sim ou se não. Se você faz ou não faz a ação designada pelo verbo study. No outro, está presumido que você faz isso. E ele quer saber onde? Where? Where are you studying English? At UFMA. O where, portanto, é um pronome interrogativo de lugar. Muito bem. E aí os irmãos dele, o what é um pronome interrogativo. Isso. Que seria o pronome interrogativo do que mesmo? Isso aí é para pedir uma definição, por exemplo. What is this? Aí você me complicou na nomenclatura. Essa eu não tinha vindo preparado para responder. Eu perguntei, eu mesmo não sei responder. É um pronome interrogativo de interrogação. Com toda a redundância que isso possa trazer. O when é pronome interrogativo de
né? Which, perdão, gente, tá faltando trequinho aqui. Aí, vocês ficam copiando o Los antes de eu molhar o bico. O which é um pronome interrogativo de escolha. É diferente do what. Uma coisa é eu perguntar, what is your name? Outra coisa é eu perguntar, which is your name? José ou João? O which é quando eu dou opções, ou quando essas opções estão implícitas porque o universo do qual eu falo é restrito. Mas ele também pergunta o qual, né? Seria o qual, mas é que novamente a tradução nos atrapalhando um pouco. Em inglês nós temos dois qual. Um qual do universo amplo, infinito, de possibilidades, e um qual restrito. Por exemplo, a pergunta mais idiota possível. O sistema solar tem o quê? 9, 10 planetas? Não lembro agora exatamente. Aí eu pergunto assim, qual o terceiro planeta do sistema solar? É com what ou é com which? É com which, porque eu tenho 9 escolhas e eu tenho que dizer, né, qual seria o que está na terceira órbita em relação ao Sol. Então, which is the third planet? Por quê? Embora eu não tenha dito, dado as opções, Urano, Saturno, Júpiter, Plutão, você sabe que o universo ali é limitado. Agora, sei lá, what is your favorite song? Né? Por que é what, não é which? Professor, song é canção, né? Tem um universo limitado. Mas você já parou para contar quantas no mundo? Você não vai se dar esse desprazer, né? Então você usa como um universo limitado. Qual é a sua música favorita? Não which. A menos que eu diga, which is your favorite song? New York, New York, or Hey Jude? Aí você dá opções para a pessoa escolher, né? Entenderam? Mas não é nosso foco, isso aqui era curiosidade. O show aqui perde o foco. Vamos, foco. Supletivo. Vocês foram lá assistir, não? Melhores do Mundo? Foi. Supletivo. Eu fui no domingo, achei muito bom. Eles fizeram brincadeira com Rosiana também? Não. Com a mulher do diabo? A mulher do capeta? Respeite Rosiana. Muito bom. Eu acho que eles não voltam aqui tão cedo, pelo menos não com patrocínio do jornal O Estado. Você viu ele falando? Eles fizeram uma brincadeira com a NEP também, o NEP, dos Estados Unidos, e aí a NEP, a NEP chegou lá no seguinte, chegou pra ele e disse que não tem mais mídia, né? E outra vez eles vieram e foram convidados para uma mídia. Eles foram no carro, com o professor, não. Preocupado, eles chegou no carro, eles tinham feito um carro, eles vão me apagar. Pois é. Mas dessa vez eles vieram patrocinados pelo Estado, né? Pelo jornal O Estado. Bom, voltando aqui. Tem. Né? E o humor é sem compromisso com ninguém, né? Não tem compromisso ideológico. Eu espero que os humoristas ainda tenham diversidade para fazer um pouco. Agora também você pega o Zorra, só bate no governo federal. Eu nunca vi bater no governo de São Paulo. Vamos ver se o Zorra no metrô eles lá vai falar alguma coisa da tarifa do metrô que vai ser. Não fala. Só o PT, do Tucano ele não fala. Vamos lá, gente. Voltando ao nosso exercício. Então, se vocês repararem, nesse primeiro quadro, nós ainda não estamos trabalhando no nível what, which, when. Não estamos usando interrogativos, apenas a inversão. Aqui já começa. Seria o onde? Where is he working today? O where a gente aprendeu que é pronome interrogativo de lugar. Portanto, where is he working today? Seria onde ele se encontra, né? Onde ele está trabalhando hoje. Lembrem, quando entrar pronome interrogativo, nenhuma alteração precisa ser feita. Só o pronome interrogativo no começo da oração. Né? Vamos lá. Look at the pictures and write the questions.
You watch it. Alguém que quer de canal. E por gentileza pergunta: Are you watching it? Are you watching it? Né? E aí tem uma resposta: No, you can turn it off. Na verdade, ele não quer nem mudar de canal, ele quer desligar mesmo. Né? You go now. Yes, see you tomorrow. Se ela responde yes e see you tomorrow, que a gente sabe que é uma saudação de despedida, qual foi necessária a pergunta? You. Qual é o verbo para you? You. Verbo to be de you é are. Inverte. Are you. Qual outro verbo envolvido? Go. Acresce de ing. Are you going now? Yes, see you tomorrow. It. Eu expliquei isso, né? Que em inglês existe sujeito oculto, elíptico, inexistente, essas coisas todas. Então tem que ter o it. Quem é que está chovendo? Não sei, mas alguma coisa está chovendo. Alguns tentam explicar: a chuva está chovendo. Redundância maior que essa não tem, né? Mas enfim. It e rain. Como que eu vou... Qual o verbo para it? It is. Inverte. Is it. Verbo principal, rain. Acrescento ing. Is it rain? Para o qual se responde: No, not at the moment. Isso. Não fica tão ruim da gente compreender aqui. You enjoy the film. Bom, sujeito aí, o verbo necessariamente are. Are you. Aí eu tenho a palavra enjoy, o verbo enjoy, que precisa de alguma modificação? Não. Não, eu tenho y precedido de vogal. Eu só acrescento ing. Are you enjoying the film? Vamos ver se a gente deduz o sentido desse enjoy só pela resposta. Yes, it's very funny. Funny parece ser um adjetivo bom ou ruim? Funny é bom. For example, Melhores do Mundo is very funny. Então, enjoy eu concluo que é uma ação de gostar ou de desgostar? De gostar, enjoy, né? Teve aluno meu no básico que queria traduzir enjoy como enjoar o filme. Você enjoou o filme? Não. Pelo amor de Deus, tá, gente? That clock work. That clock, né? O that vocês já aprenderam que é o demonstrativo para distância, né? That clock, qual o pronome que substitui o clock aqui? That's it. Verbo to be para it. Is it work? Preciso de adaptação para pôr ing? Não. Is it working? Calma, não copiem ainda. Is it working? E aí alguém responde: No, it's broken. Gente, se eu não tiver o elemento visual, se eu não estiver apontando is it working, alguém vai entender? Fica difícil, né? Então, eu perguntei qual era o pronome somente para a gente deduzir o verbo, né? Mas o melhor aqui é deixar o objeto do qual se fala muito bem marcado, não pelo pronome, mas pelo substantivo. E qual era o substantivo? Clock. Demonstrado pelo pronome demonstrativo that. Is that clock working? A única coisa que foi eliminar isso aqui, substituir por it, para vocês visualizarem a conjugação verbal. Mas semanticamente, para preservar o sentido, é muito melhor deixar o is that clock working. Nós não vamos alterar isso. You wait for a bus. Bom, you, verbo,
Are. Are you ajuda. Wait. Duplo T I N G. Waiting. Não tem. Exatamente. Não tem consoante, vogal, consoante. Portanto, eu não preciso dobrar o T, tá? Are you waiting for a bus? Bom, eu vejo que vocês pegaram uma... Tá? Acho que desse tipo de exercício já dá para fazer um monte de coisa. Esse aqui é mais a questão de deduzir sentido. Esse exercício 4.2, ele é muito mais para trabalhar o sentido desses verbos do que propriamente trabalhar a estrutura. Minha finalidade aqui eu vou deixar até passar. Tá? Nossa, esse outro aqui tá super... Não sei nem se deu para entender. Deu para entender isso aqui? Ficou muito ruim. Tá? Então, gente, basicamente, o que eu quero que vocês gravem... Vamos fazer um resumão? O que eu quero que vocês gravem é isso aqui. Vamos partir do exemplo do presente simples para a gente construir um presente contínuo e suas três formas. I teach English. Básico. I teach English. Sujeito, verbo, complemento. Não tem? Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Prefixos e sufixos. Voltemos na matéria. Teach é verbo. I teach. Isso. Teacher é aquele que faz a ação do verbo teach e que, portanto, teacher é um substantivo. Tá? I teach English. É muito... Isso. O outro seria I learn. Tá, vamos pegar da perspectiva de vocês, então. I learn English. Tá? E da mesma forma, learner, com a terminação R, é o aprendiz. Tá? É aquele que está em processo de aprendizagem. I learn English. Isso aqui é presente simples ou contínuo? I learn English. Ele é simples. Tá? Ele é simples. Ele não tem terminação em ing. Como é que eu identifico o presente contínuo? A presença do verbo to be após o sujeito e a presença do ing no outro verbo. I learn English. Negativa disso? Aí, eu vou falar do jeito que vocês estão me ditando. Depois, se tiver que ajustar, a gente ajusta. I not learn English. Não está faltando nadinha? Não confundir presente simples com contínuo. Ainda estamos no simples. I not... Isso, mas não está faltando nada. Esse verbo learn, ele é daqueles verbos classe média, média alta, que se acham o máximo e não se misturam com a gentalha? Do, can, may, should. Isso. O learn é um verbo simples. Ele é um verbo povão. Ele precisa de um cara que ajude ele a chegar lá onde ele quer. Quem é esse cara? É o do, que cola no sujeito e que recebe o not para fazer a negação. I do not learn English. Tá? Oi? Agora, se eu quiser,
E o contrário. I don't learn English. Lembrem-se, 99% dos verbos vão usar do como seu auxiliar. Quem é que não usa do como auxiliar? É o verbo to be, né? Se fosse aqui, I am a teacher. I am not a teacher. Mas I learn English. Learn não é verbo to be. Learn não é nenhum dos verbos modais ou anômalos. Portanto, ele precisa dessa ajuda do do. O learn permanece no mesmo canto, chama o do entre ele e o sujeito, né? Ou para negar, ou para... Não, para afirmar é a única coisa que ele é independente. Ou para negar, ou para interrogar. Exatamente. Bom, precisaria fazer isso. Por isso que eu não vou colocar questão de gramática na prova. A minha ideia não é que vocês saibam redigir. Já disse isso algumas vezes aqui. Não é que vocês sejam produtores do texto. Vocês vão ser produtores do sentido quando interagirem com a língua escrita. Eu quero que vocês saibam decodificar, né, o que está lá. Que vocês olhem o do e não fiquem preocupados mais em traduzi-lo, porque sabem que ele é apenas uma partícula estrutural, né? Então, I do not learn English. Como que eu vou construir a interrogativa disso? Bom, primeira coisa, eu sumo com o not. Segunda coisa, eu tenho que inverter sujeito e verbo. Eu tenho dois verbos, do e learn. Qual dos dois inverte? O do, porque o do é auxiliar. Do I learn English? Pô, mas essa pergunta é imbecil. De jeito nenhum. Why? Porque o americano, ele é egocêntrico. Ele é ele, cara. Ele é ele com letra maiúscula. Exatamente. Vamos lembrar. Vamos relembrar. I learn English. Afirmativo. O auxiliar não é necessário. Oi? Vamos. Vou explicar. Não, calma, vamos com calma. Estrutura afirmativa. O auxiliar não é requerido. Tá? I learn English. Eu faço tal coisa. Tá? Vamos pegar outro verbo, sei lá. I study hard. Estudo muito. Cadê o do? Não tem do. Sabe quando é que ele aparece? Ele está aqui, mas ele está escondidinho, né? Ele está em repouso. Quando eu digo I do study hard, eu faço isso mesmo, de verdade, é a ênfase. Se você não quer marcar ênfase, você some com ele. Ele está sumido, ele está aqui, mas ele não está. Ele está, mas você não expressa. Tá? Então, I study hard. Quando eu preciso negar, não tem jeito de ficar com esse do escondido. Ele tem que aparecer. Então, I do not study hard. Não vai ser traduzido. E quando eu quero interrogar, eu vou mexer com not e invertendo. Sumo com not, obviamente, porque se eu vou perguntar eu não sei resposta, a menos naquelas perguntas retóricas, né? E fica do I study hard? De repente, sei lá, perguntando para o professor se ele acha que você de fato estuda muito, do I study hard? Né? Normalmente a gente não usa a estrutura do I, porque dificilmente a gente faz perguntas sobre si próprio. Né? Mas, para mexer na estrutura, o exemplo assim fica mais fácil. Tá? Obviamente, se fosse um diálogo,
Não é do I, seria do you. Porque todo I presume um you, se no mínimo duas pessoas conversam. Bom, sim. Pode. Por exemplo, I do, por exemplo, I do my exercises every day. Esse do auxiliar ou é principal? Pera aí, corrijo já. Maldita dislexia. Every day. Tá, agora deu. I do my exercises every day. O que vocês acham? Esse do é auxiliar ou é principal? Ele é principal. Cadê o outro do? Tá aqui. Mas só que você não vai marcar ele I do. Primeiro que é horrível, né? Você vai substituir, sei lá, por really. Você substitui por um advérbio. I really do my exercises every day. Mas não precisa. Não quero marcar ênfase. I do my exercises every day. Vamos supor um aluno desleixado que descuidou. Esse não do. Então vai I do not my. Não. Vou fazer o errado. O que está faltando aqui? Calma, não copia. Só tem uma coisa errada aqui. Pensa o que? I do not my exercises every day. Ah, não, mas tá certo. Porque um se refere aos exercícios e outro é o sujeito da oração. O que está errado aqui é uma coisa que falta. O verbo principal. Não é o am. Gente, é só... Esquece o do. I write eu escrevo todo dia. I not write every day. O que está faltando nessa frase? Está faltando o do. I do not write. Então... Mas o do também é outro verbo. O do é busca. Não, calma. Relaxa, vamos voltar para aquele exemplo. I do. Calma. Então, aqui ó. I do my exercises every day. I do not do my exercises every day. Por quê? Ele não vai aparecer do com do afirmativa. Não vai ter redundância. Ele está falando aqui que ele é auxiliar dele mesmo, só que esse do não tem nada a ver com esse do. Não, porque esse do... Não é que ele é auxiliar dele mesmo. É que ele tem duas instâncias de aparecimento. Uma como auxiliar e outra como principal. Mas não é que ele é auxiliar dele mesmo. O auxiliar dele mesmo é o to be, que não precisa de auxiliar, que se auto-inverte com o sujeito. Né? Aqui eu tenho dois do's. Né? I do, que está recebendo not. I do not, portanto, I don't. Perdão. I don't do my exercises every day. Né? E eu tenho outro do, que é verbo principal, com a ideia de fazer, de executar. Ficou claro isso? Agora, como que eu construo a interrogativa? Eu elimino toda e qualquer possibilidade de negação, que seria o not. E eu inverto este cara, que é auxiliar, com o sujeito. Do I do my exercises every day?
Novamente, perguntas sobre si próprio são um pouco surreais. Mas a estrutura é essa. Ah, beleza, eu estou conversando com outra pessoa, eu quero saber se ela, né, faz os exercícios dela todo dia. Do you do? Aí não é mais my, né? A não ser que eu seja um cara desonesto intelectualmente, né? Que peça para as pessoas fazerem meus exercícios. Do you do your exercises every day? Ficou claro isso aqui? Tá. Agora é o seguinte. Vou pedir para vocês voltarem aos vídeos das últimas 2 aulas, que eu vou soltar os links hoje. E se não tiver ficado claro, na próxima aula me chamem a atenção que a gente... aliás, na próxima aula, eu devo trazer um texto para vocês interpretarem. Tá? Já. Tá? Aí não me perguntem mais como vai ser a primeira avaliação. Pode, porque na prova de proficiência pode também. Não me perguntem mais quando vai ser a primeira avaliação. Está entendido, então, o que vai acontecer na segunda-feira, né? Na terça-feira, perdão. Tá? Por que eu não mandei estudar antes? Porque se vocês estão estudando durante, não precisa. É técnica. Nós estamos fazendo aqui a parte técnica. Quando você chegar no texto... Vamos lá, gente. O que acontece aqui? I do my exercise every day é presente simples. É o que eu faço como rotina todo dia. Troca o everyday por now, que dá a ideia do que acontece agora, imediatamente nesse momento. Faz sentido eu dizer I do my exercises now? Não, porque ele expressa rotina. Isso aqui não é rotina. O now é instante. É momento de fala. É coincidência entre momento de fala e momento de ação. Está faltando o quê? ING. I doing my exercises now. Agora só está faltando coisinha. Nessa frase. Para ficar gramaticalmente perfeita, falta o quê? O auxiliar, que no caso seria o nosso amigo am. Também conhecido como to be. Né? I am doing my exercises now. E agora eu tenho a ideia de continuidade. Que enquanto falamos, eu estou fazendo algo. Não na língua inglesa. Eles gostam de marcar com o famoso time expression. Né? Não, o ideal é que não traduzisse com o agora, tá? É porque o inglês, quase sempre esses tempos verbais pedem para ser marcados com o que a gente chama de time expression, de expressão de tempo, né? É igual aquelas traduções do telemarketing. Eu vou estar fazendo, mas é um pouquinho diferente, porque esse tempo verbal do telemarketing em inglês se chama Future Perfect Continuous. Né? Perdão, Future Continuous, futuro contínuo. Que em português não existe, né? E que em inglês é aceitável, né? I'll be doing, I'll be going, né? Isso existe de fato, tá? Vamos lá. I am doing my exercises now. Negativa disso, basta que eu acrescente o not. E interrogativa disso, am I doing my exercises now? Como vocês percebem, a única diferença é que enquanto no tempo verbal presente simples, o auxiliar, quando necessário, é do, e no presente contínuo, além do ing, do gerúndio, o auxiliar, quando necessário, é o verbo to be. Tá? É disso que a gente conclui. Regras, quase sempre as mesmas. Auxiliar, leva not, e assim faz-se a negativa. Voltando. No presente simples, o auxiliar quase sempre é do. Exceções. Verbos anômalos. Verbo to be, may, could, should. Aqueles que nós já falamos nos outros vídeos. Então, repetindo. Presente simples. Simples. Auxiliar do. O qual é invertido com o sujeito para fazer pergunta. E que recebe not para negar.
Tudo isso é válido para o presente contínuo, com a exceção de que o auxiliar não é do. O auxiliar é o verbo to be. Então, no lugar do do, quem vai ser invertido com o sujeito? Verbo to be. No lugar do do, quem vai receber not para fazer negativa? Verbo to be. E é ele, né, que é responsável por dar ideia de algo que é simultâneo, contínuo à ação da fala. Tá bom? Parece muito complicado. Quando vocês vão para os exercícios, vai para o exercício, vai calejando e vai vendo, vai pegando o traquejo, fica uma coisa um pouco automática até. Tá? Eu peço que vocês, os exercícios que eu corrigi, vocês revisem esses vídeos das correções. Eles já estão no YouTube. Foi um pequeno problema que eu tive para subir os links para o Siga. Tem um programa chamado... espera só um minutinho.